Em fim de temporada, os bastidores dos clubes costumam ficar bem mais agitados do que o normal. E claro que no Guarani não é diferente. Entre definições no elenco, negociações, renovações, sondagens e despedidas, o clima é de movimento constante no Brinco de Ouro. E muitos nomes já foram sondados pelo Departamento de Futebol para a disputa do Campeonato Paulista e da Série C de 2026. E a gente está monitorando 237 atletas. Esses 237 atletas, a gente já fez contato com o empresário, a gente já fez contato com o jogador, já fez contato com o treinador do atleta, a grande maioria a gente já conversou, não para fazer proposta, para dizer, ó, tu é um perfil que interessa pro Guarani, o Guarani tá de olho em ti. E por enquanto, o único reforço anunciado foi o atacante Guilherme Parede. Vindo do Vila Nova, o jogador de 30 anos assinou com o Bugre até o fim de 2026 e chega ao Brinco de Ouro com uma alta expectativa. Primeiro que me chamou a atenção e o que me fez aceitar foi a grandeza do Guarani, né? É um clube grande, um clube que desperta e a maioria dos jogadores quer jogar um campeonato paulista, e era uma coisa que era um campeonato que eu sempre quis jogar, entendeu? Um campeonato muito bom para jogar contra grandes clubes do cenário brasileiro, tá entendendo? E eu acho que eu precisava desse desafio. Revelado pelo Curitiba, Parede viveu o melhor momento da carreira em 2018, quando marcou 12 gols e se destacou na Série B. O desempenho o levou ao Internacional, onde atuou em 2019. E além disso, Parede também soma passagens por Vasco e Juventude, além de experiências no Tajeres da Argentina e no Kashima Antlers do Japão. Em 2025, o atacante soma 4 assistências em 22 partidas pelo Vila. Mas, por outro lado, Parede já não balança as redes desde 2023. Claro que nesse meio tempo o jogador passou por uma séria lesão de LCA que o afastou dos gramados por mais de 6 meses. Esse ano foi um ano que é um ano, vou dizer, atípico, né? Porque eu venho de uma lesão muito séria, uma lesão de ligamento cruzado. Voltei a jogar em maio desse ano, superei as expectativas dos médicos. Era para eu ficar de 8 meses a 1 ano, porém com 7 meses e meio eu já estava pronto para atuar. Eu tive um início, quando eu voltei a jogar, muito bem. Depois aconteceram oscilações, troca de treinadores, o clube passou por 4 trocas de treinadores, então costumo dizer que a chance de dar errado é muito grande, né, quando há muitas mudanças. Durante a entrevista cedida à Rádio Bandeirantes, Guilherme Parede também comentou sobre suas principais características. Falar um pouco das minhas características, você mesmo comentou aí sobre a questão de jogar pelos dois lados. Faço essas duas funções sim, faço por dentro. Uma coisa que eu costumo falar em todo clube que eu chego, do meio para frente eu jogo em qualquer posição. Onde o professor optar em me colocar, eu vou tentar ajudar da melhor maneira. Depois do anúncio de Parede realizado no dia 7 de novembro, a diretoria do Guarani trabalha agora para oficializar mais reforços até o fim de novembro. O zagueiro Jonathan Costa e o lateral direito Marcos Vinícius, ambos do Avaí, e o atacante Maranhão do Maringá estão no radar da equipe alviverde e podem reforçar o Bugre. Por enquanto, o volante William Farias, já rescindido com o Novo Horizontino, é o mais próximo de ser anunciado. Ô, Breno, você que comandou essa entrevista com o Parede, uma entrevista muito legal, né? Ontem na Rádio Bandeirantes. O que você pode acrescentar para a gente do primeiro reforço anunciado pelo Guarani em 2026? Ele é um jogador experiente, né? Já está com 30 anos de idade, e ele revelou para a gente a contusão que ele teve no joelho, né? Um problema de ligamento cruzado, e isso afastou ele um bom tempo dos gramados. Voltou em maio, mas ele ainda não jogou 100% 2025. E ele disse o seguinte, eu até questionei ele, por que você optou pelo Guarani se muitos jogadores, e
você tem mercado de Série B, quem sabe Série A do brasileiro. Ele disse que ele optou pelo Guarani porque o Guarani, para ele, é um time que está em reconstrução, um time que vai brigar grande em 2026 e ele chega com muita vontade. Já trabalhou com o técnico Matheus Costa, ou seja, foi uma indicação do Matheus Costa. Vem para brigar lá na frente com o Dentinho, com o Mirandinha. Ele joga pelas duas pontas, tanto esquerda quanto direita. E aí, CH, a indicação do treinador, isso aí é um fato importante, né? Porque se o treinador indicou, ele vai aproveitar bem o jogador, né? Conhece pelas características, né? Ele tem a oportunidade agora de montar um time conforme o conceito dele, o que ele imagina. Ó, eu preciso de 2 atacantes com essa característica, outros 2 desse jeito, um centralizado, eu quero 2 meias, quero 2 volantes que joguem. Eu estou dando exemplo porque é assim que se monta um time. Quantos canhotos, quantos destros. Então tudo isso é composto dentro da pretensão do Guarani. Além da confiança, além de conhecer o profissional, e isso é de suma importância. Me parece, eu não conheço, mas me parece o Parede uma boa pessoa, um cara bom de grupo. E as informações que eu, não são tantas, que eu pude apurar, é que ele realmente é um grande profissional. E isso tem muito peso. Eu perguntei da contusão, porque o Tigrão sabe melhor do que nós 3 aqui. Teve o problema de LCA. Não é uma contusão simples, mas ele expôs tudo o que aconteceu. Eu acho que ele está inteiraço para começar o ano que vem, Tigrão, da melhor forma possível. Também acho. E sabe o fato relevante que eu gostaria de dar destaque aqui? É que ele tem consciência, e eu espero que ele mantenha isso com muita seriedade, de que ele vive um momento de turbulência na carreira por conta dessa cirurgia, de uma contusão que ele sofreu no Japão, veio para o Brasil, foi operado em Curitiba, ele aliás tem residência fixa lá, médico de confiança lá do Curitiba, voltou para o Japão, mas no ano passado eles contundiam em agosto de 24. Voltou a jogar em maio de 25, vai vendo. E ainda os médicos se disseram surpresos que ele voltou antes. Então ele não teve uma temporada legal no Vila Nova. Mas, ô Batista, deixa eu te perguntar uma coisa, eu ia pedir para o nosso diretor, que é muito competente, para que ele coloque de novo esse clipe que está no ar aí, esse vídeo. Aí, já está. Com gols do Guilherme Parede. Você, Batista, que nós estamos juntos aí nessa estrada da vida, há mais de 40 anos, graças a Deus. Você acha que eu sou um bom, um razoável observador de futebol ou não? Você é um ótimo observador de futebol. Não era esse o objetivo de rasgação de seda. Só porque você sempre fala isso, e ótimo também não. Eu acho que eu tenho facilidade. Você perguntou a minha opinião, isso, tá meu bom. conceito. Tá, obrigado. O conceito para mim é ótimo. Obrigado. Aí eu tô vendo aí. Você acha ótimo. Eu tô vendo, eu queria com o Breno também participasse, o CH e você. Ó, gol de pé esquerdo. Tá vendo? Ele leva a bola com a direita, cai normalmente um cara. Olha lá. Levou com a direita e bateu com a esquerda. Agora, ó, enquanto vocês estavam falando aí, olha lá. Mais um de canhota. Agora esse é de direita. E agora vai ter um de cabeça. Você vê, um cara que não sabe jogar futebol, olha lá, de cabeça no primeiro pau numa jogada ensaiada. Isso acho que é Vila Nova, né? É o Vila Nova, olha aí. Inter. É no Inter. Puxou com a direita e botou. Então eu não quero criar falsa expectativa em ninguém. Mas enquanto vocês estavam comentando, eu ao mesmo tempo que prestava atenção nas considerações, estava vendo o arquivo de vídeo aí. E não quero criar expectativa nossa, então veio o novo Amoroso. Não, ele inclusive não marcou nenhum gol nessa temporada. Ele está voltando de uma contusão. Mas ele tem predicados. Ele já jogou em grandes equipes. E o fato mais relevante qual é? Ele tem consciência de que ele volta para o cenário em 2026 numa grande vitrine. Inclusive perguntei isso a ele, se foi fator determinante para que ele tomasse a decisão de vir para o Guarani disputar uma Série A1 do Campeonato Paulista, que é o campeonato regional. Apesar de encurtado, está ficando nanico por conta de irresponsabilidades, eu não vou concordar com isso nunca, mas aqui a gente não tem que concordar ou discordar, a gente tem que trabalhar naquilo que eles montam lá. Mas estão assassinando o futebol brasileiro, matando os campeonatos regionais. Mas ele sabe, apesar de curto,
que o Campeonato Paulista é a principal vitrine dos regionais, mas disparadamente na frente de Rio, de Minas, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e outros centros, com todo o respeito. Então ele sabe que ele tem que retomar a carreira, reconstruir a carreira boa, correta e de talento que ele tem pelas portas do Brinco de Ouro da Princesa. E se ele estiver preparado fisicamente e clinicamente a dobradiça, que é essa de baixo aqui, do joelho, tiver legal, olha lá, driblando. Direita. Então ele é ambidestro, né? Olha aí. Tá vendo? Então eu acho que tem tudo para dar certo. Só para não perder aqui o espaço, né, sobre reforços. O Parede foi o primeiro. Quem está mais próximo aí de acertar com o Guarani, hein, Bebê? Ó, eu vou trazer uma lista exclusiva, Batista, porque eu fui apurar de jogadores que já estão certos com o Guarani. William Farias já está certo com o Guarani. Vai ser anunciado a qualquer momento. O Jonathan, zagueiro, que vem do Avaí, já está certo com o Guarani. O Maurício Antônio, zagueiro que vem do Paysandu, já está certo com o Guarani também. O Guarani consultou o Bruno Brígido, goleiro que já passou pelo Guarani, está em Portugal. Foi muito bem. Está na segunda divisão do futebol português. Só que ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Acadêmico. Então ele não vem. Bruno Brígido não vem. Falaram nos bastidores de Rodrigo Andrade, o volante que já passou pelo Guarani, e também o lateral direito Marcos Vinícius, que está no Avaí. O Marcos Vinícius está no Avaí, o Rodrigo Andrade jogou pelo Goiás. O Marcos Vinícius, lateral direito, o Rodrigo Andrade, volante. Só que os dois, apesar do Guarani ter consultado, ganham 150 mil por mês. Os dois não vêm. Nenhum dos dois vem. O Kelvin, ele pode ser negociado com esse grupo que procurou o Guarani, grupo de investidores, que inclusive comanda o Maringá, só que o Guarani ficaria com uma porcentagem. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin, ficaria com 15% ou 20%. Mas ainda não está certa essa negociação. E se o Kelvin ficar, o Guarani vai querer estender o contrato dele, que vai até o final do ano que vem. E isso não tem nada a ver com o Maranhão, porque o Maranhão, por exemplo, ele pertence hoje ao Maringá. Só que o Maranhão, centroavante, está quase certo com a Chapecoense. Rafael Donato. O São Bernardo entrou no radar, assim como o Pavani, o São Bernardo também entrou. É claro que os dois vão preferir jogar a Série B e dificilmente vão jogar no Guarani.